Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 12 de setembro. A queda de uma marquise mata 5 pessoas e deixa 9 feridos na zona da Mata Pernambucana. Em Mato Grosso do Sul é localizado o corpo da adolescente indígena de 13 anos, desaparecida há 8 dias. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal joga no lixo mais de 140 mil doses de Coronavac. E ainda, as investigações sobre a casa de repouso clandestina em São Paulo. O incêndio no local provocou a morte de 6 pessoas no sábado. Agora no Brasil TV. A queda da marquise de uma loja provocou a morte de 5 pessoas e feriu 9 em Aliança, na zona da Mata Pernambucana. O desabamento ocorreu enquanto centenas de pessoas participavam da festa de aniversário do município. O acidente aconteceu durante as comemorações pelos 94 anos de emancipação política da cidade de Aliança, que fica na zona da Mata Norte de Pernambuco, a pouco mais de 80 quilômetros da capital Recife. Aquela calçada estava cheia de gente quando a marquise daquela loja despencou, deixando mortos e feridos. A Secretaria de Saúde aqui da cidade precisou da ajuda de profissionais e de ambulâncias de outros municípios que ajudaram a socorrer as vítimas. Daniele Fonseca, para o Brasil TV. Entre os mortos nesse acidente estão Marli Alves, de 47 anos, a sobrinha dela, Beatriz Alves, de 16 anos, uma idosa de 77 anos, a dona Corina, além de uma adolescente de 13 anos e um homem de 25 que não tiveram os nomes divulgados. Dos 9 feridos, 5 já tiveram alta e entre as 4 pessoas ainda internadas é grave o estado de um homem. A Defesa Civil Municipal, que investiga o desabamento, ainda não localizou o dono dessa loja. Em nota, a Prefeitura de Aliança diz que uma equipe de engenheiros está apurando as informações técnicas e aguarda o laudo das perícias. Em Mato Grosso do Sul, um jovem de 17 anos foi apreendido, suspeito de ter matado uma adolescente indígena de 13 anos. A menina ficou desaparecida por 8 dias. O corpo de Ariane Oliveira Canteiro foi sepultado na manhã desta segunda-feira. Foi no cemitério da aldeia Jaguapiru. Triste. Porque a gente vê os parentes, né, os pais, né, se lamentando, né, a avó dela passou mal, até o carro estava disponível lá, mandei estar no hospital, né, está hospitalizada a avó da menina, a mãe passou mal, né, o avô, o seu Getúlio, que é o cacique, passou mal também. O corpo da adolescente foi encontrado ontem à tarde por lideranças indígenas, numa propriedade rural perto da reserva. Foi levado para o Instituto Médico Legal em avançado estado de decomposição. Um adolescente de 17 anos foi levado para a delegacia suspeito de envolvimento no caso. Ele confessou o crime, disse para a polícia que escondeu o corpo da menina numa mata e que cometeu o assassinato por ciúmes. O menor também é indígena. Mas eles não tinham uma relação. As próprias testemunhas relatam que o que havia era uma fixação dele em face da vítima e umas conversas no sentido de que ele iria encontrar a vítima. Confessou que ele praticou o delito por meio de esganadura. Ariane Oliveira Canteiro tinha 13 anos. Desapareceu no dia 2 de setembro. A mãe disse que foi acordada no meio da noite pelo filho mais novo. Ele pedia ajuda. Disse que ele e a irmã brincavam no celular. Ouviram alguém bater na porta, a menina saiu para ver quem era e desapareceu. A família disse que a menina já havia desaparecido no ano passado, mas um dia depois, alguém a teria deixado em frente de casa. Desde então, a família vinha sofrendo ameaças, inclusive com cartas que a mãe de Ariane entregou na Delegacia da Infância e Juventude. A garota é neta de Getúlio de Oliveira, um dos caciques da aldeia Jaguapiru e responsável pela casa de reza. A ocorrência foi registrada na polícia, que fazia buscas para encontrar o paradeiro da garota. 4 pessoas morreram em um confronto com equipes da Polícia Militar em Curitiba. Esse confronto aconteceu em uma rodovia estadual do Paraná, PR-418, por volta das 7 horas da manhã. De acordo com relatos da Polícia Militar, equipes da Rony estavam na rodovia quando avistaram um carro com alerta de roubo.
tentaram parar esses indivíduos, mas os suspeitos atiraram em direção aos policiais. Um primeiro confronto aconteceu às margens aqui da rodovia, onde 2 suspeitos morreram, e um segundo confronto aconteceu na mata, às margens da estrada. É o que explica o Major Alves, da Rona. Temos 2 indivíduos que permaneceram baleados aqui na região e 2 fugiram sentido ao mato, ao matagal que nós temos aqui. Um foi localizado próximo e o outro um pouco mais distante. Foi tentada novamente a abordagem, foi dado todas as ordens de parada aos mesmos, porém não obedeceram, né? Ocorreram 2 novos confrontos, onde esses 2 foram alvejados. De acordo com a polícia, todos os 4 suspeitos estavam armados e um deles vestia um colete à prova de balas. A identidade desses criminosos ainda não foi divulgada. Emanuel Pierin, para o Brasil TV. E agora olha essa história. A síndica de um condomínio em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, passou a ser escoltada por funcionários do prédio depois de ter sido agredida por um morador. A briga foi registrada por uma câmera de segurança. Essas imagens mostram Fernando Menezes, de 41 anos, com a mãe dentro do elevador, um pouco antes da discussão e da agressão que aconteceu no hall do edifício. Por outro ângulo, a síndica Rosemary Fortes aparece conversando com o morador e o porteiro. Pouco tempo depois, mãe e filho saem do elevador. Rosemary começa a gesticular e apontar para Fernando, que ameaça sair, mas volta para tirar a mãe do local. Fernando parece se irritar com a síndica e também aponta o dedo para ela. O porteiro tenta intervir e impedir uma briga, até que síndica e morador cospem um no outro. Fernando, então, começa a agredir a síndica. Ele joga a Rosemary no sofá, puxa as pernas dela até a mulher cair no chão. Depois, ele e a mãe deixam a recepção. Segundo a síndica, os problemas com o morador começaram bem antes. Ele estava buscando as imagens de uma câmera do elevador porque teve uma discussão com uma moradora, ele com uma moradora. E eu disse que ele teria que procurar essa empresa e ele ficou revoltado com isso, começou a gritar e eu o expulsei da minha sala. E aí ele, a partir dali, já ficou meio revoltado comigo. No fim de agosto, outro caso de agressão a uma síndica foi registrado no condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a mulher levou um tapa no rosto de um morador por causa de uma proibição do uso da academia. A síndica conseguiu uma medida protetiva contra o homem, que pode ser expulso do prédio. Rosemary registrou queixa na Delegacia de Atendimento à Mulher de São Gonçalo e também tenta uma medida protetiva contra Fernando. Tentamos falar com o morador pelo interfone para ouvir a versão dele, mas a mãe disse que o filho não daria entrevista. Ele pode vir ou não? Vai não? Tá legal. Ficou constatada a lesão corporal, então ele vai responder pelo crime de lesão corporal e o crime de injúria, pelo que ele falou na rua para mim. A polícia de Minas Gerais investiga o desaparecimento de uma mulher e a filha que viajavam entre as cidades de Ribeirão das Neves e Morada Nova de Minas, na região central do estado. O namorado da moça dirigiu o carro e disse que ela saiu com a criança para procurar ajuda depois que o veículo enguiçou. As buscas continuam, sim, por Ludmila Jesus da Silva, de 21 anos, e a filha dela, a Kiara, de apenas 3 anos, na zona rural de Morada Nova de Minas, região central aqui do estado. Os trabalhos contam com bombeiros, policiais militares e também, com as investigações da Polícia Civil. As buscas estão concentradas em um trecho da MG 060, um trecho de terra que dá acesso às balsas de Morada Nova de Minas. Os trabalhos também contam com a ajuda de cães farejadores, mas como é um trecho de terra, toda vez que passa algum veículo, levanta muita poeira, os cães, eles acabam ficando impregnados com essa terra, que dificulta também um pouco aí as buscas. Hoje, por volta das 5h30 da manhã, uma equipe especializada do Corpo de Bombeiros saiu daqui de Belo Horizonte em direção à cidade da região central do estado para também contribuir com esses trabalhos. A Ludmila e a filha Kiara, elas estão desaparecidas desde a última sexta-feira. Um boletim de ocorrência foi registrado pelo companheiro da Ludmila,
o Walter Moreira, de 23 anos. Ele disse para a polícia que saiu de Ribeirão das Neves, aqui na Grande BH, com direção à cidade de Morada Nova de Minas, e no caminho o carro estragou. Era uma região de zona rural, não tinha acesso aí ao sinal de telefone, então a Ludmila e a filha saíram em busca, de um sinal para tentar contato com algum parente, mas aí, como elas não retornavam, estavam demorando, ele tentou procurá-las, mas como não as encontrou, ele então buscou a ajuda da polícia e agora estão sendo feitas essas buscas. Ainda em Minas Gerais, uma carga de medicamentos avaliada em mais de R$460 mil foi roubada em Betim. Os medicamentos eram levados para o interior de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista informou que foi seguido por um carro com 2 pessoas armadas. Ele tentou fugir, mas foi fechado por outro carro e teve que parar. E que foi obrigado a sair do veículo e um dos suspeitos assumiu a direção. O carro roubado foi rastreado e encontrado sem os remédios em uma rua do bairro Capelinha, em Betim. Ninguém foi preso. Mais de 140 mil doses de Coronavac venceram e foram para o lixo no Distrito Federal. Quem explica para a gente o que aconteceu é o Hugo Evaristo. A Secretaria de Saúde informou que essas 140 mil doses estavam próximas da data de validade e solicitou em maio ao Ministério da Saúde o remanejamento dessas doses, ou seja, que elas fossem enviadas, por exemplo, para outros estados que pudessem consumir essas doses. Segundo a Secretaria, esse pedido não foi atendido e em junho essas doses venceram. Portanto, não teve aí a resposta do Ministério da Saúde. Nós questionamos o Ministério da Saúde, que informou que cabe a cada estado e ao Distrito Federal fazer a gestão dos próprios imunizantes e que recomenda a busca ativa da população para poder receber nessas doses, o consumir essas doses, como o Ministério recomenda, né? Bem, nós lembramos que essa mesma dose da Coronavac que foi descartada agora pelo vencimento é a mesma dose que é utilizada para vacinação de crianças de 3 e 4 anos que estão há mais de um mês com a vacinação interrompida pela falta dessas doses e que também é o mesmo imunizante que faz a segunda reforço aí da vacina para as pessoas que agora está parada aí na faixa etária de 35 anos. Bem, situação aí da Secretaria de Saúde que culpa o Ministério da Saúde. O Ministério não respondeu por que fez esse remanejamento, se fez ou não, e disse que a gestão é da Secretaria de Saúde, ou seja, sem nenhuma resposta. A Corregedoria de Polícia de Pernambuco abriu uma investigação sobre a conduta de PMs na abordagem de 2 pessoas suspeitas de tráfico de drogas em uma comunidade do Recife. A abordagem violenta de policiais militares aconteceu na comunidade Campo do 11, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. De acordo com moradores, na tarde do sábado, acontecia um campeonato de futebol, quando 3 policiais militares chegaram na comunidade e abordaram um jovem. Ele teria pedido para os moradores filmarem essa abordagem, quando foi agredido por um dos policiais. Em seguida, a irmã dele se aproximou. Foi quando ela e outros moradores se envolveram na confusão. Imagens gravadas por moradores mostram o homem imobilizado no chão. A irmã dele também aparece detida pelos PMs. Um policial atira para o alto e segura a mulher pelo pescoço. Depois ele agride um idoso que tenta defender a mulher. Esse idoso e um motorista de 49 anos que diz que também foi agredido prestaram queixas. Em outro vídeo, o PM aparece puxando o cabelo dela. Uma pedra é jogada na direção do policial, que atira 4 vezes para o alto. A confusão foi filmada por moradores, um deles foi surpreendido, foi quando a gravação foi interrompida. Em seguida, ele apareceu com o nariz sangrando. No fim, os irmãos são levados por uma viatura. A Corregedoria Geral de Polícia abriu uma investigação para apurar a conduta dos policiais. A Defesa Civil de São Paulo esteve hoje no asilo clandestino que pegou fogo no fim de semana na zona leste da capital. Os agentes queriam fazer uma vistoria no imóvel, mas não conseguiram. 6 pessoas morreram e 2 ficaram feridas durante o incêndio. A gente chegou aqui bem cedinho, por volta de 9 horas a gente já estava aqui em frente ao lar da vovó e a gente encontrou com esses agentes da Defesa Civil que queriam entrar no imóvel
para poder fazer essa interdição. Mas não conseguiram por quê? Eles estão tentando contato desde cedo com o proprietário do imóvel, que não atende as ligações, não aparece por aqui, então a Defesa Civil não consegue entrar no imóvel para poder avaliar e fazer essa interdição. A gente conversou com esses agentes, eles disseram que vai ser interditado sim, mas ainda não está oficialmente interditado porque não conseguiram entrar. Estão tentando contato ainda com esse proprietário e pretendem voltar ainda hoje para fazer essa interdição. Só para a gente lembrar, esse caso no lar da vovó, aqui na Zona Leste, em São Mateus, foi na madrugada do último sábado. Esse local aqui, esse imóvel pegou fogo, a polícia investiga, acredita que foi por causa de um curto-circuito e, infelizmente, por causa desse fogo, 6 pessoas morreram, 5 idosos e a cuidadora que estava no primeiro dia de trabalho dela. Outras 2 idosas, uma de 74 e outra de 103 anos, elas ficaram vivas, foram socorridas e estão internadas no Hospital de São Mateus, aqui na região. A gente não sabe a condição de saúde delas hoje, porque a gente não tem informação disso, mas o que a gente sabe é que elas foram socorridas e estão sendo agora sendo atendidas pelos profissionais do hospital. A ministra Rosa Weber assumiu hoje à tarde a presidência do Supremo Tribunal Federal no lugar do ministro Luiz Fux. Rosa Weber nasceu no Rio Grande do Sul em 1948. Em 1971, se formou em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi juíza do trabalho e ministra do Tribunal Superior do Trabalho e é ministra do Supremo Tribunal Federal desde 2011. Foi indicada para o cargo pela ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2018, quando estava no comando do Tribunal Superior Eleitoral, foi a primeira mulher a presidir as eleições gerais do país. No STF, é relatora das ações que questionam o chamado orçamento secreto e chegou a determinar a suspensão do pagamento das emendas apresentadas pelo relator ao orçamento da União. A ministra Rosa Weber vai decidir hoje que processos vai trazer do gabinete para a presidência e assim se manter como relatora dessas ações. Ela é a terceira mulher a presidir o Supremo Tribunal Federal. O mandato é de 2 anos, mas Rosa Weber vai ficar no cargo até outubro do ano que vem, quando completa 75 anos e, pela Constituição, deve se aposentar. Na mesma sessão, o ministro Luiz Roberto Barroso assume a vice-presidência do tribunal. A cobertura completa sobre a posse da ministra Rosa Weber na presidência do Supremo Tribunal Federal e do ministro Luiz Roberto Barroso na vice-presidência, daqui a pouco, no Jornal Nacional. E a seguir, o nível do Rio Acre atinge o menor índice nos últimos anos. A gente volta já. Brasil TV de volta com a informação da Petrobras, que reduziu o preço do gás de cozinha para as distribuidoras. A redução foi de 4,7%, vale a partir de amanhã. O preço médio vai passar de R$ 4,23 para R$ 4,03 por quilo. A última vez que a Petrobras reduziu o preço do gás de cozinha foi em abril. No interior do Paraná, 4 pessoas morreram em um acidente hoje por volta das 7 da manhã na BR-376 em Tibagi. Um caminhão bitrem tombou e a carga de madeira caiu em cima de um carro que vinha no sentido contrário. 5 pessoas estavam nesse veículo, 4 morreram no local e uma foi socorrida em estado grave. O caminhoneiro contou à polícia que jogou o bitrem para o acostamento para não bater em um outro veículo e que a manobra fez o caminhão tombar. Ele e uma passageira não ficaram feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro era da Secretaria de Ação Social do município de Ortigueira. E a Prefeitura de Ortigueira disse que o carro transportava pacientes que fariam perícia médica no INSS de Ponta Grossa. No Pará, os bombeiros entraram no 5º dia de buscas por desaparecidos no naufrágio de uma embarcação clandestina na quinta-feira passada. Olá, amigos do Brasil TV. Hoje, mergulhadores voltaram cedo para a água para tentar encontrar mais gente. Neste domingo, 2 corpos foram localizados no interior da embarcação, onde as buscas se concentram. A investigação segue sob sigilo. As autoridades não divulgam um número de desaparecidos porque não se sabe ao certo quantas pessoas fizeram a viagem. A embarcação clandestina não tinha sequer uma lista com os nomes dos passageiros.
Na Ilha do Marajó, moradores fecharam um dos principais portos da região para pedir segurança no transporte das embarcações. Equipes do Batalhão de Choque e da PM foram deslocadas para a ilha para negociar a liberação do porto. A agência que regula os serviços públicos do Pará disse que 2 novas empresas legalizadas vão passar a transportar passageiros da Ilha do Marajó até Belém. A embarcação que afundou saiu de um porto clandestino. O responsável pelo barco, Marcos de Souza Oliveira, ainda não se apresentou às autoridades. Voltamos ao estúdio do Brasil TV. O nível do rio Acre bateu recorde histórico da seca, que era de 1,30 m. A Sâmia Roberta tem as informações. O nível do rio Acre chegou a 1,29 m ontem à noite, a menor cota já registrada desde 1971, quando o rio começou a ser acompanhado. Agora, pela manhã, o nível já é 1,32 m. De acordo com a Defesa Civil, choveu nas cabeceiras, mas isso não significa que o nível do rio vai continuar subindo nas próximas horas. Pelo contrário, a tendência é de queda. E olha só como que está a situação. Muitos galhos de árvores, bancos de areia, lixo mesmo, e é preocupante. Até a previsão de chuva para hoje, mas muito fraca, sem trazer uma melhora significativa. A Companhia de Abastecimento de Água da capital informou que está com dificuldades para captar água do rio. Por isso, vários bairros estão com falta d'água. Na zona rural, poços e açudes secaram. Além disso, a capital está encoberta por fumaça e poeira. Só nos primeiros 10 dias de setembro, quase 4.000 focos de queimadas foram registrados e dessa forma tá muito difícil respirar por aqui, viu? Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h55 da noite, hora de Brasília. Ótima noite para você. Até amanhã.